Convido a você que ficou curioso quando eu disse que mesmo que as religiões, que as melhores religiões cristãs prometam que você morre e vai para o céu, isso é uma mentira, e que outras pessoas morrem e vão para o inferno, também uma mentira. Eu convido a você para fazermos uma meditação hoje. Nós vamos tomar apenas o versículo da Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz o seguinte: como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo tem sido muito explorado, principalmente por aqueles que combatem a reencarnação, dizendo-se desse versículo que esse versículo diz que o homem só vai morrer uma vez e não tem como ele reviver ou viver uma nova vida, reencarnar num outro corpo, reencarnar para mais uma oportunidade, conforme pregam todas as doutrinas de reencarnação, que as pessoas vão encarnando para melhor ou para pior, conforme o karma ou conforme o seu comportamento que teve na vida anterior. Bom, eu quero falar do pensamento cristão, dentro da visão cristã. E alguns vão protestar, e eu não me importo, estou aqui para ensinar a quem quer aprender. Eu demorei muito para aprender, eu convivi com todas essas doutrinas e eu quero aqui compartilhar a você que quer aprender mais. Será que este texto que nós tomamos da Epístola aos Hebreus diz apenas que ao homem está ordenado viver e depois segue-se o juízo só porque ele não vai reencarnar de novo? Ou será que o texto não sugere que o homem, ao morrer, imediatamente ele volta a Deus e já começa o julgamento? Sim, isso é o que diz o texto original. Esse texto sugere que ao morrer, todos nós voltamos a Deus. Como diz Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, Salomão diz o seguinte, que o pó volte à terra e o espírito volta a Deus. Isso foi o que Deus disse para Adão lá no Éden, quando nós já citamos o paraíso aqui, no capítulo 3, verso 19, quando Deus penalizou Adão pela desobediência, ele diz que você teria que trabalhar, disse para o homem, você tem que trabalhar e se sustentar com o suor do teu rosto, até que você volte à terra, porque da terra você veio e para a terra você tornará, porque tu és pó e em pó te tornarás. Então o que nós temos é que todas as pessoas, ao morrer, elas voltam a Deus. Mas será que quando Salomão disse que o pó volte à terra como era e o espírito volta a Deus, será que Salomão estava falando que ia voltar a Deus nos céus? Não. Nós iremos compreender isso quando Jesus, ele diz que morreu o rico, morreu também Lázaro, e eles se encontraram lá no Hades. O Hades é o destino ou a morada de todos os mortos de todos os tempos. Quando o salmista Davi, no Salmo 16, ele diz, não deixará a minha alma no Hades, nem que o teu santo ou que o meu corpo se apodreça na terra. O escritor Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz que Davi não falava de si, mas falava de Jesus. É só ligarmos a profecia do Salmo 16 com o livro de Lucas. Então o que acontece é que só Jesus morreu e foi para o Hades, mas lá não ficou, porque Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Quanto aos demais mortos, os religiosos dizem, você morreu, você vai direto para o céu. Isso é uma mentira.
Até mesmo você que é crente, você que é evangélico, você que é pentecostal, você que é pré-tribulacionista, porque no Brasil, 52% de todos os protestantes são pré-tribulacionistas. Acreditam no arrebatamento da igreja. Acredita que Jesus virá e os mortos ressuscitarão e se juntarão aos crentes salvos para ser arrebatado nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Não tenho nada a ver, não tenho nenhuma dúvida quanto isso, nem coloco em xeque a sua fé, mas a realidade é que não descem pessoas dos céus para pegar os seus corpos. Neste momento, Jesus irá chamar do Hades, até porque o Hades, quando todos pregam como inferno, inclusive está na sua Bíblia aí, inferno, em todos os lugares onde deveria estar Hades, está inferno, porque aprove as igrejas fazer isso, mas quem tem a chave do Hades é Jesus. Sempre, e a Bíblia não diz, escritor nenhum escritor da Bíblia diz que Jesus tomou as chaves do Hades de Satanás. Jamais alguém disse isso. Prova é que Salomão já dizia que o corpo que é pó volta ao pó, volta à terra, e o espírito que veio de Deus, que Deus o deu, esse volta a Deus. Portanto, eu quero te convidar para estudar lentamente, carinhosamente este assunto comigo. Pegue a Epístola aos Hebreus, estude, recorra aos originais. É só você fazer umas pesquisinhas, porque hoje nós temos muitas informações na internet e você vai ver. Agora você pode pensar assim, que perseguição é essa, minha fé? Porque você quer que eu saiba que o justo morre e vai para o Hades, e que o pecador morre e vai para o Hades? É isso mesmo, é porque só tem sentido assim, para que Deus seja o Deus que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. As pessoas morrem hoje e vão para o Hades, e lá eles já vão ter o juízo de Deus, eles já vão ter a correção de Deus, e só vão apresentar para o juízo final, lá no trono branco de Apocalipse, onde o Hades vai dar os seus mortos. E também os salvos, eles não são salvos hoje e vão subir para os céus. Heresia das nossas religiões. Todos vão descer ao Hades. E você pode dizer assim, eu não vou descer ao Hades, eu creio em Jesus, eu sou salvo, liberto, sou remido pelo sangue de Jesus. Mas você não é melhor que Jesus, que foi lá ao Hades, e Jesus foi lá trabalhar. E eu acredito particularmente, a Bíblia não diz isso, que será um privilégio para aqueles que são salvos em Jesus, não estar como muitos pensam, dormindo, mas estar lá trabalhando com aqueles que não receberam a salvação, com aqueles que não conheceram a salvação, e estar lá dando instruções a essas pessoas para que elas, no dia do juízo, elas apresentem com instruções e com comportamentos diferentes. Aí você pode pensar assim, esse daí é herege porque está dizendo que haverá vida após a morte. Pode chamar de herege mesmo, porque se o Deus que fez a humanidade e que tem apenas, nós não temos nem 2 milhões de protestantes desde a Reforma até agora, entre os que já morreram e que estão vivos. E segundo a história, 120 bilhões de pessoas já viveram na face da Terra. Se apenas 2 bilhões, caso todos, sem exceção, fossem salvos, esses fossem lançados no inferno, não tivessem uma oportunidade, mesmo aqueles que jamais ouviram falar do Evangelho, porque são inúmeros, e são uma proporção muito maior dos que já ouviram. Se na verdade esse Deus for fazer um condenatório lá no trono branco, se não há um lugar como o Hades para as pessoas pagarem pelos seus erros, serem corrigidos, como Jesus diz, não sairá de lá
até que pague o último centavo. Se isso não for real, eu prefiro dizer para você, não vale a pena crer num Deus injusto. Deus seria injusto para com a sua criação, Deus seria um Deus não poderoso, como criticam-nos os ateus, com essas interpretações ridículas que trazem, quando Deus salva apenas uma pequena partícula da sua criação e lança os outros no lago de fogo eterno. Portanto, eu digo para vocês, o Hades é um lugar de preparação das pessoas que morreram sem conhecimento de Deus, ou das pessoas que morreram em desobediência, é um lugar de correção para prepará-los para o juízo do trono branco. Acredite ou desacredite, chame-me do que quiser, mas esta é a maior realidade que nós podemos trazer como conclusão real, como conclusão da graça, da misericórdia, do amor e do poder de um Deus Salvador, que criou e por Cristo Jesus, seu Filho, veio reconciliar todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra consigo, e assim sendo, Jesus não foi derrotado e Satanás não levará toda a humanidade consigo para o lago de fogo de condenação, cumprindo a sua missão de matar, roubar e destruir. Mas Jesus sim, ele que tem a chave do Hades, certamente ele continua trabalhando, porque a ilusão que a religião vende é que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Mas não é assim. Até mesmo no passado os homens sabiam. O salmista diz, se subir e colocar um ninho acima das estrelas, lá está o Senhor. Se eu também descer às profundezas, ao mais profundo dos oceanos, ali também está o seu espírito. Portanto, quando Salomão diz que o homem volta ao pó e o espírito volta a Deus, volta sim a Deus, mas volta a Deus no lugar de julgamento. Segue-se o juiz e segue o juízo imediatamente lá no Hades.